Bom, vamos lá, gente. Boa tarde. Eu sou Yuri, um dos idealizadores do Muriqui. Estamos partindo agora para a 4ª edição do Muriqui e para a 2ª do Talks. Ano passado a gente fez uma edição inicial, né, que foi meio que um ano zero. Esse ano a gente já trouxe agora os parceiros para transformar isso de fato num pós-evento, para a gente conseguir espalhar melhor a mensagem. Então, temos amigos aqui, né? O Vitor Melo e o Alan Santana, Alanzinho e Melo, amigos de longa data, que tem o Meu Negócio de Diversão, que é um podcast focado na indústria do entretenimento. Então, assim, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês. Para a gente a gente fica muito feliz, primeiro, em receber vocês, né? Segundo, em poder tirar mais esse projeto do papel. E a gente só consegue tirar quando todo mundo acredita, né? Então, obrigado vocês por acreditarem. A gente vai começar daqui a pouco já o nosso programa. E eu queria agradecer especialmente também aos parceiros da Heineken, né? O Silvio, que estão aqui com a gente desde o início, acreditaram, o Mauro, que veio, né? A todos os palestrantes, Pedrinho, o Ilusionais, que vai dar uma de talker hoje, né? Palermo, Felipe, né? Todo mundo que está com a gente, Renato, o Hugo. Bom, acho que tem mais gente para agradecer que para não agradecer nessa sala aqui. Então, assim, que a todo mundo, assim, é muito importante, é muito bom estar com vocês. Eu vou chamar a Maíra rapidamente aqui, que é da Comum Universidade, para explicar um pouquinho onde a gente está, e daqui a pouco a gente vai dar sequência e vai dar começo ao nosso Muriqui Talks número 2. Obrigado, gente. Espero que todos se divirtam. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria enorme ter vocês aqui hoje. A Comum Universidade é o braço do IBIT Projeto, que cuida do desenvolvimento humano. Eu sou a Maíra Delgado, responsável por esse projeto aqui. Aqui a gente oferece cursos, palestras, retiros, treinamentos, tanto para colaboradores, como também para os hóspedes e para empresas que buscam muito mais do que descanso. Buscam conexão, buscam clareza, buscam regeneração. Aqui, na Comum Universidade, que é esse espaço que a gente está aqui hoje, a gente fala que a nossa maior riqueza é o nosso campus, que é a natureza. Então, oca no mato, conversas ao lado da cachoeira, trilhas que viram autoconhecimento. Recentemente lançamos Beach Retreats, que são retiros regenerativos, personalizados, onde a gente trabalha desde mediação de conflitos, a também sound healing, práticas wellness, alta gastronomia e muito mais. Então, quem quiser trazer seu grupo para cá, eu convido vocês a seguir a Comum Universidade no Instagram ou me procurar depois do evento para a gente trocar mais ideia. Agora eu passo a palavra para o Melo e para o Alanzinho, do podcast Meu Negócio é Diversão. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo Talks para todos. Vamos lá? Vamos lá, Alanzinho. E aí, Melo? Quer começar? Começo eu? Começo você? Pô, a gente está muito empolgado de estar aqui, né? Tá muito legal. Começa aí, por gentileza. Vamos embora. Agradecer, né, Melo, a todo mundo, a presença de todos, principalmente a realização, os idealizadores aqui do Muriqui e do Talks, que vem aqui abarcar esse projeto bem bacana. Eu estou aqui ainda entendendo, o primeiro ano que eu venho, eu só ficava ali imaginando e olhando, né, stalkeando o Instagram aqui do evento e até chegar esse momento, estou muito feliz de estar aqui, uma honra gigante estar aqui e poder discutir coisas tão sérias quanto sustentabilidade, questões sociais, e ESG, né? Essa palavra muito bonitinha, que muitas marcas às vezes dão uma envelopada nisso e nem sempre entrega no final o que é social, o que é governamental e o que é ambiental. Não é, Melo? É isso aí. Queria complementar, agradecendo aqui em nome do Yuri, ao Grupo Privilégio, pelo convite. Está muito honrado, ao IBIT Projeto, Renato, Hugo e a Maíra, como universidade. A gente está fascinado aqui por tudo que a gente está vendo, né? Cada local que a gente vai, cada contato com pessoas que a gente tem aqui, a gente vê o trabalho sério que é feito aqui, né? E uma preocupação muito grande de ir além da sustentabilidade, né? Como acho que
Renato e Hugo vão falar daqui a pouco pra gente, vão falar sobre esse conceito de como ser mais regenerativo. Então, agradecer a todo mundo que veio aqui e a todo mundo que tá de casa. Primeira vez, né, Lanzinho, que a gente tá gravando em externa depois de 90 episódios do Meu Negócio é Diversão, né? É isso aí, pô. Satisfação gigante. E estando aqui com parceiros tão queridos, né? Grupo Privilégio, Yuri, Rafa, galera toda, muito bom. Estamos em casa. E no fim, a experiência, né? A gente está falando aqui de receber pessoas e de dar experiência para as pessoas, né? Até o buraco que a gente passa aí com o carro fica legal. É ou não é? É isso aí, exatamente aí. E cada situaçãozinha, cada micro experiência, no final, é um todo que, cara, dá uma... a gente leva isso no final das contas, né? A gente, enfim... É o que fica, né? É o que fica, são as experiências, né? Que a gente leva na memória, vai contar pra família, vai contar pros netos. É isso aí. São momentos como esse que a gente tá vivendo aqui, todo mundo junto. Bora começar, né? Vamos nessa. Então vamos lá? Convidar aqui Renato e Hugo, do IBIT Projeto, contar um pouquinho aqui pra gente e pra quem... Muito legal, tanto para quem tá aqui, quanto para quem tá em casa, escutando a gente pós-evento. Contem pra gente o que é o IBIT Projeto. Prazer, obrigado. Obrigado. Bom, em 1982, nós éramos aproximadamente 4 bilhões de pessoas no planeta Terra. Nessa mesma época, a gente gastava em torno de 500 bilhões de dólares por ano com guerra. E já nessa época, a gente só tinha um remanescente de 7 a 8% da Mata Atlântica. São dados alarmantes. Em 2025, fazendo um comparativo, a gente dobrou a nossa população, são 8 bilhões de pessoas. Mas a gente gasta 6 vezes mais com guerra, são 3 trilhões de dólares por ano para a gente se matar. E só resta menos de 10% de espécies nativas da Mata Atlântica. Bom, e a gente tem vivido o melhor momento da humanidade, a gente é uma espécie muito especial, a gente tem acesso a remédio, a tecnologia, a gente pode matar a saudade de alguém que está do outro lado do planeta, e a gente tem acesso à informação. Bom, uma espécie muito especial. Mas tem uma frase de uma ativista africana chamada Wangari Maathai. Ela fala que fomos chamados para curar as feridas do planeta e no caminho curamos as nossas mesmas. Curamos as nós mesmos. Bom, meu nome é Hugo Cambraia Cerqueira, eu sou CEO aqui do IBIT Projeto. É um prazer receber vocês aqui na Como Universidade, nesse território tão maravilhoso. Estou aqui do lado de uma pessoa maravilhosa também, que é o Renato, inspiração, que vai contar um pouquinho pra gente da onde surgiu tudo isso. E depois a gente vai poder apresentar um pouquinho mais um vídeo sobre o IBIT Projeto. E vocês entenderem um pouco mais do que é isso aqui, onde que vocês estão, o que vocês estão vivendo. Não é muito simples de entender, é muito mais emocionante até sentir e ir entendendo ao longo do processo, do caminho. Mas, então, eu vou passar um videozinho que chama o Vale, e aí depois o Renato vai dar uma contextualizada pra gente, tá? É uma parte do vídeo do Vale, e contextualizando também com o que é o Mogol, né? Então, vamos lá. Vistos do alto, na fotografia de satélite, o azul da Baía de Guanabara e o verde dos morros que cercam a cidade do Rio de Janeiro acabam bruscamente no chão enrugado que leva ao interior do estado. Ali é o Vale do Rio Paraíba. Nele, os naturalistas europeus encontraram a mais rica floresta do Brasil no começo do século XIX. A floresta desapareceu, desalojada pelo café, que em poucas décadas transformou esses morros na região mais opulenta do país. As grandes fortunas do Império foram feitas aqui, mas a prosperidade durou pouco, menos de 50 anos. Esgotado o café, vieram os pastos. Desde o início, inúmeras pessoas escreveram sobre o vale, criticando a forma como estava sendo explorado. Não foram ouvidas. Hoje, 80 mil veículos passam diariamente na Via Dutra, que através do vale liga o Rio a São Paulo. Se quem passa pela estrada mal entende o que vê, não é por falta de aviso.
Lá na Serra nasceu Mogol, um lugar pra lá de bom. Terra de gente que conta boas histórias. Tinha muita terra boa aqui em Roda. Não é mais aquela vida que tinha, que comia bastante, que engordava pouco, criava galinha. Mas um dia, um se foi e mais um, e as idas foram crescendo. Eu acho que no futuro aqui vai se acabar. Ninguém vem, né? Só sai. Aí nós morreu, pode ficar mudando, acabou. Agora tá lá, casa acabada, desdeixada, nem um pé de flor você não vê ele mais. Mas um dia, o sol raiou de novo no Mogol. Acho que tá bom, né? Podemos começar daqui, né? Tem mais um. Você vai. Não, pode. Não. Bom, esse filme, O Vale, é um filme que nos fez. Tocou muito a minha cabeça, porque é o nosso vale aqui, o Vale do Paraíba, que a gente desmatou há 200, 300 anos atrás para plantar café e se transformou numa terra quase estéril, né? E é o dilema que a gente tem aqui. A gente quer achar uma forma de viver e que as pessoas possam prover o que precisam com muita dignidade nesse lugar tão abençoado por Deus, né? E é basicamente o que eu falo é que esse projeto nosso tem muito mais pergunta do que resposta. É um espaço experimental onde a gente vai, né, fazendo experimentos sem compromisso com o erro. Errou, vai mudando, né, mas vai tendo a ideia e colocando ela em prática, né? E essa coisa da celebração, gostei até de saber o podcast de vocês, né, do que é, porque eu li um livro muito bom de meio ambiente há pouco tempo e, no final, o autor fala que o problema do ser humano é que, em especial dos ambientalistas, é que não sabem comunicar, porque não adianta falar o óbvio para uma espécie que tem lampejos de lucidez, mas, em geral, a gente é emoção, a gente né, somos animais, né? E aí entra a celebração, né, Yuri? Porque ajuda a tocar o coração das pessoas, a arte entra nisso também, a gastronomia nisso também, a hospitalidade, né? Quer dizer, ajuda a trazer a pessoa para essa questão ambiental, que é, sim, uma questão grande, séria. Que bom que a gente tem um desafio grande pela frente, né? A vida é curta para desafio pequeno. Eu gosto de tocar o terror, mas mostrar o outro lado, né? Quer dizer, a gente está vivendo claramente o melhor momento da história da humanidade, né? A gente tem que ter muita gratidão de estar num planeta que ainda provê tudo que a gente precisa. Eu acho que a luta é de algumas poucas gerações, porque eu gosto de fazer a pergunta, vou fazer aqui, em 200 mil anos que a gente está no planeta, qual o dia que vocês acham que a gente mais destruiu o planeta até hoje? Tem gente que fala hoje, mas é que hoje ainda não acabou o dia, né? Então foi ontem. Mas hoje um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais. Infelizmente, a gente está acelerando a destruição. Toda essa energia, por exemplo, só para dar um exemplo, são muitos, mas toda a energia fotovoltaica e eólica, essas energias renováveis que a gente está instalando, não estão dando conta do aumento da demanda. A gente está tendo que aumentar no carvão também. Estamos gastando hoje um mundo de energia com data centers, né? Guardando vídeo que a gente colocou ali no grupo, mas que a gente não quer guardar, né? A gente não optou por guardar. Então,
O que a gente quer aqui em especial, questionar valores, repensar valores, porque a paixão do projeto é por nós mesmos, é pela espécie, né? Quer dizer, a gente é uma espécie, estamos aí há 200 mil anos no planeta, olha quanta coisa legal que a gente fez, né? E se faz um pouco de bagunça é porque ainda somos muito novinhos como espécie, né? Mas acho que a gente vai tomar jeito, né? Então, gratidão a vocês todos por estarem aqui, né? E sintam-se desde já parte do projeto, porque o projeto é de todos nós, né? É a gente se divertir lutando por uma causa maior, essa coisa da gente também provar, o projeto tem a pretensão de provar que a gente pode ser mais feliz consumindo menos, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui. Celebrações simples, como essas que a gente vai fazer agora, né? Quer dizer, basicamente, comer, beber, e dançar e celebrar a vida, né? Bem-vindos. Eu vou tentar materializar um pouquinho de toda essa mente brilhante do Renato, dessa filosofia, dessa inspiração, trazendo vocês um pouco para entender o que é o IBIT Projeto no dia a dia. Bom... Pô, não é possível. Eu ia fazer essa pergunta para você. Vai dar... Pô, meu Deus do céu. Vai, bora. Fala aí, cara. Tava louco para saber o dia a dia, para a gente poder entender e até engajar, né? Vai lá. Eu tinha comentado de 1982, porque foi quando o Carlinhos Repetto ele começou com a Fazenda do Engenho e, com toda a coragem e sensibilidade do Renato, o projeto foi crescendo, foi se tornando esse cinturão verde em volta do Parque Estadual de Ibitipoca. A gente está numa região realmente abençoada, é um lugar lindo, maravilhoso, e, bom, esse território que faz esse cinturão verde em volta do Parque Estadual de Ibitipoca, de preservação e conservação, é onde tem 96% de toda essa área em regeneração natural. É pasto voltando a ser floresta, floresta voltando a ter vida, pulsando ali dentro, com biodiversidade, com lobo-guará, com uma onça, e a gente foi entendendo que no meio do caminho não existia projeto ambiental sem o social, sem envolver as pessoas nisso. Então, os 96% do território, vocês estão vendo que ali em cima é a Fazenda do Engenho, aqui embaixo tem a nossa capital, o Mogol, vou mostrar depois um pouquinho umas fotos para vocês, mas 4% desse território é esse caldeirão social, onde a gente mistura a comunidade, os empreendedores, os nossos funcionários, e é onde a gente vai fazendo a magia acontecer. Esse é um pouco do ecossistema empreendedor que a gente tem aqui dentro, né? Aqui já a nossa forma de receber as pessoas e elas poderem conhecer o IBIT Projeto é através das hotelarias, né? A gente tem 3 conceitos principais, começando lá pelo Engenho, o Village e o Remote, e esses outros empreendedores que também estão arriscando, que estão aqui com a gente, colocando energia para fazer o projeto acontecer, com uma produção de alimento orgânico, com um orquidário, tá logo ali na frente, uma life school, né, uma escola para a comunidade. Então, é uma conexão, um ecossistema empreendedor que vai fazendo toda essa cadeia da regeneração ainda mais forte, né? Porque não é só sobre a parte ambiental, é também sobre regenerar as nossas relações e tudo que a gente tem vivido aqui. Importante que são os empreendedores, né, a turma que está aqui arriscando e também fazendo o ecossistema funcionar, ter a mentalidade de produzir coisas, produzir negócios, produtos a partir de um plano de fundo sustentável, né? Então, eu acho que é uma maneira, assim, é uma questão de educação. Eu acho que é um pouco do nosso papel aqui, de quando você pensar numa ideia, você começar a se perguntar, se beliscar, cara, isso aqui é legal? Qual é o impacto que eu tenho aqui? Né? Quanto que eu estou poluindo, não estou? Eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que todos os projetos que estão aqui, acho que tocam
essa coisa da sustentabilidade de verdade. Não é só um greenwash, não. É tipo, é real, né? Eu vou até chegar nessa parte com o Regenera, porque hoje, se a gente for falar de sustentabilidade, né, do jeito que a gente já destruiu o planeta, não funciona mais. Né? A gente tem que ser regenerativo, a gente tem que ir além. A gente tem que deixar, ou pelo menos tentar deixar o planeta melhor do que quando a gente chegou. E uma coisa que aprendi muito com o Renato, né, a gente pode transformar o mundo pegando um papelzinho de bala no chão, o lixo, né, ou reciclando dentro de casa, fazendo a diferença de forma pequena. Igual a gente aqui, bem pequeno, mas a gente está tentando fazer uma coisa realmente especial. E a gente tem uma brincadeira, se a gente fosse se comparar... A gente pensa em pedir um pouco de autonomia territorial, mas isso vocês não comentem ainda aí no Brasil, não, que a gente não... Pois é, se a gente tivesse numa categoria de menores países do mundo, a gente estaria em 6º lugar aqui com o IBIT. E crescendo na paz, que é um diferencial, né? Porque os outros aí crescem na guerra, né? A gente hoje tem 6.000 hectares, que parece que é muita coisa, né? Quando vê assim, mas para a biodiversidade é nada. Para as antas, por exemplo, que a gente está trazendo de volta, né, Fabiano? Eu acho que são... Para ter um grupo minimamente viável geneticamente, tem que ser 120 indivíduos. Em 6.000 hectares, a gente consegue espaço para 30. Então, é um projeto de longo prazo, a gente tem que ir crescendo, para a gente poder, um dia, reintroduzir aqui a arpia, que é a cereja do bolo do projeto, mas pode ser que demande 300.000 hectares, então, né, pode ser bem para frente aí, mas por que não, se ela existiu aqui, né? E a nossa forma de também fazendo essa transformação é inspirando as pessoas aqui dentro, né? Através de um turismo regenerativo, onde a conexão com a natureza ela é super importante. A gente voltar a se conectar com um tempo diferente, ou com nós mesmos, né? Com a nossa espiritualidade. Eu acho que também faz sentido eu mostrar quais são os nossos valores. A gente, aqui no projeto, tem 5 valores. E 2 deles são mandatórios, que é a gentileza e a excelência, que é a forma como você faz e a forma como a gente se relaciona. Mas são 3 convidativos, que é a gratidão, a generosidade e a espiritualidade. E estar conectado com a natureza é se reconectar consigo mesmo também. É um dos 3 pilares que fazem acontecer toda essa reconexão. Uma outra forma da gente se conectar também ou fazer inspirar, né, essa mudança através da gastronomia, o Garden to Table. A gente tem a Gaia com a produção de alimentos orgânicos, que são mais de 200 tipos de alimentos que são produzidos aqui e que tocam, né, inspiram a gastronomia de alto padrão. Se a gente fosse... É uma coisa que realmente inspira e leva uma mensagem. Minha avó sempre dizia, né, a gente conquista pela boca. Então, E um terceiro pilar, que seria o wellness, onde essa reconexão consigo mesmo, fazer uma prática esportiva, parece que não, mas se você se alimenta melhor, comendo mais frutas e legumes, cuidando mais da sua saúde, fazendo mais práticas de atividade física, andando de bicicleta, andando a pé, caminhando no meio da cachoeira, vivendo essa experiência. A gente tem spas aqui, tem você vê construções lindas, maravilhosas, e que vão inspirando a fazer diferente no dia a dia, fazer essa transformação acontecer, e realmente é junto que a gente vai conseguindo atrair essas pessoas e que essa mensagem possa ir além, né? Além do que tem sido feito. Bom, o vídeo ia mostrar um pouquinho do que é o Mogol, mas está aqui a nossa capital, né, onde o nosso escritório, onde fica a nossa base hoje, mas que é uma experiência de hospitalidade diferenciada, onde o nosso hóspede ele fica imerso com a comunidade também. E é um pouco disso que vocês falaram, né? Tá ali com o Rafael, tá com a Cleuzinha, tá com o pessoal que mora aqui, e a gente vive nesse tudo junto e misturado aqui dentro. Mas o hóspede, ele, apesar de não parecer, ele vai ficar
dentro do Village, do Ibit Village, que é o nosso primeiro conceito de hospedagem aí. E dentro desse espaço ele fica num lugar maravilhoso, super confortável, com uma experiência excelente, maravilhosa. E, enfim, as nossas casas, todas elas têm nomes de inspiradores aqui do projeto. Então essa, nesse caso, é a Casa Guimarães Rosa, mas a gente tem a Casa Thomas Sowell, Fernando Pessoa, a Wangari Maathai, que é quem eu citei agora há pouco, Ayn Rand, enfim, assim vai. Um outro conceito aqui dentro do Mogol, que também é super interessante mostrar, é a Oca. Foi uma oca indígena construída pelos índios lá do Xingu. Eles vieram aqui e em impressionantes 2 semanas, foram 2 semanas, Renato, fizeram acontecer essa oca maravilhosa, que é um espaço que é utilizado tanto para hospedagens, quanto para os treinamentos, as imersões, eventos, né? A Maíra aí com a universidade também fazendo todo esse trabalho incrível. E é um espaço multidisciplinar maravilhoso, inspirador. O Engenho, né, continuando a trilha de explicar um pouco das hospedagens, o Engenho é onde tudo começou, a fazenda principal, onde são 8 suítes que se conectam ali no Vale do Engenho, onde tem a Casa Carlinhos, o Viradouro, que são 3 suítes cada uma, mas aqui o hóspede tem uma experiência diferente, mais privativa, e tem várias trilhas lá, várias cachoeiras, que o hóspede está conectado com todo o nosso território. Esse é um pouco das fotos lá do nosso espaço, o spa, ali do outro lado. E tem um terceiro conceito de hospedagem bem curioso, que é o Remote. Essa casa é o Esgoné, ela fica no ponto mais alto aqui do Ibit Projeto. É mais alto, Renato? Acho que é. Não, eu acho que atrás do Carlinho, lá no Areião, um pouco mais, mas é 1.485 metros. E Esgoné, na realidade, é uma corruptela. Tinha uns ingleses que ficaram aí e sugeriram o nome de Eagle's Nest, né? Ninho da águia. E aí aqui em Minas foi virando Esgoné e virou. Na construção, o pessoal falando no rádio foi virando Esgoné, né? E pô, mineridade, né? Orgânico, o projeto vai crescendo dessa forma, orgânico, sem muita regra. A gente está experimentando e vivendo essas experiências diferentes. Esse, dentro do conceito remote ainda, é o Areião. E aí o remote ele entra num estilo de glamping, né? Que seria um camping, mas com um pouco mais de conforto. Então, é o Areião lá, uma foto do restaurante e a Casa Espinosa ali em cima. Um lugar maravilhoso, realmente mágico. E não tem como a gente falar de inspiração e de transformação sem a gente também falar de arte, cultura, gastronomia, isso tudo que vai se permeando do que é o Ibit Projeto. E muitos de vocês, acho que a maioria ou todo mundo, a gente vai curtir uma boa festa lá no meio das estátuas, né, que mostra a Big Family. Lá tem o Mumbato, o Arquimede, o George, a Êxtase, a Epiphany e a mãe e a filha, cada um tem seu nome e vai construindo formando esse lugar no meio da natureza, embaixo do Pico do Gavião, que é sensacional. Acho que não tem como explicar só com uma foto. É sentindo, é vivenciando, é estando lá realmente para vocês saberem como é que é. Mas a gente vai ter um outro vídeo aqui agora que vai passar, que é a nossa música do Ibit Projeto, o nosso lema, e que vai mostrar um pouquinho do que é ser, do que é viver aqui dentro do Ibit. Os ventos sopram lá do alto da serra e a
natureza com vigor sempre a pulsar, exalando o perfume da sua terra, a beleza das suas matas, cachoeiras e o luar. Excelência, gentileza, gratidão, espiritualidade, generosidade. Ver florescer a região, a regeneração é a nossa paixão. Chapadão, Lago Negro e Areião, prainha do Engenho, Boa Vista e Mongol. Somos IBIT, aceite o nosso convite, é hora de fazer um mundo sem igual. Chapadão, Lago Negro e Areião, prainha do Engenho, Boa Vista e Mongol. Somos IBIT, aceite o nosso convite, é hora de fazer um mundo sem igual. Amor radical, uma nova era para ser feliz e o nosso sonho se tornar real. Uma nova era para ser feliz e o nosso sonho se tornar real. Os ventos sopram lá do alto da serra e a natureza com vigor sempre a pulsar, exalando o perfume da sua terra, a beleza das suas matas, cachoeiras e luar. Excelência, gentileza, gratidão, espiritualidade, generosidade. Ver florescer a região, a regeneração é a nossa paixão. Chapadão, Lago Negro e Areião, prainha do Engenho, Boa Vista e Mongol. Somos IBIT, aceite o nosso convite, é hora de fazer um mundo sem igual. Chapadão, Lago Negro e Areião, prainha do Engenho, Boa Vista e Mongol. Somos IBIT, aceite o nosso convite, é hora de fazer um mundo sem igual. Amor radical, uma nova era para ser feliz e o nosso sonho se tornar real. Uma nova era para ser feliz e o nosso sonho se tornar real. Bom, isso tudo é feito por essas pessoas aí, essa galera toda que participa do IBIT, que faz parte do IBIT, que é o IBIT, né? Essa reconexão, essas áreas todas maravilhosas que vocês viram no vídeo. E, bom, eu queria começar agora a trazer um pouquinho do que é o IBIT Regenera, né? E um pouco da importância da regeneração. O Muriqui Weekend vem com um nome emprestado aí do Muriqui do Norte, que é uma das espécies de primatas mais ameaçadas. Tem menos de 1.000 indivíduos no mundo e hoje nós somos o único projeto que faz esse reforço em parceria com o MIB, né, de proteção dessa espécie tão ameaçada. O Muriqui, para quem não sabe, ele é o maior primata das Américas e, bom, ameaçado em extinção. A gente tem vivido um momento da humanidade que realmente é alarmante, como vocês puderam perceber, né? A gente está vivendo uma crise climática, com o aquecimento global, com a destruição das nossas matas, florestas, nascentes. A gente está vivendo uma crise da biodiversidade, onde os animais estão sumindo, a gente não vê mais espécies realmente emblemáticas na natureza, mas como a gente via antigamente. E como você bem disse, a gente está vivendo um momento também de greenwashing, onde tem muitas empresas que fazem, né? Falam que fazem e, na verdade, não fazem. Ou, pelo tamanho, não é relevante, né? Para realmente tocar ou fazer diferente. Então, por isso que a gente acredita que só ser sustentável ele não é mais suficiente. A gente tem que ir além, a gente tem que ser regenerativo. A gente tem que buscar trabalhar para deixar uma marca melhor do que quando a gente chegou. Então, dessa forma que surge o IBIT Regenera. Dentro desse contexto de 96% do território, onde é pasto voltando a ser floresta, voltando a pulsar a vida da biodiversidade, a gente faz uma
uma junção ali da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo regenerativo, buscando reais soluções baseadas em natureza. A gente sabe que o mercado da sustentabilidade é um mercado extremamente burocrático, inclusive alguns de vocês já devem ter ouvido falar de crédito de carbono, de crédito de biodiversidade. Não é sobre isso, tá? É sobre realmente a gente chegar no nível de regeneração com uma coisa que impacta de verdade a natureza. Floresta voltando a ter vida. E bom, o IBIT Regenera, ele surge como um empreendimento aqui dentro desse ecossistema também, como um braço inicialmente ali para pesquisa, para a gente trazer ciência, para a gente entender com dados o que está acontecendo dentro da floresta, e a gente se reconectando, né, fazendo essa regeneração focada no ecossistema e nas comunidades. O IBIT Projeto, a gente tem um planejamento estratégico, a Raquel está aqui para não me mentir, que são 2.000 anos de planejamento estratégico. E essa visão de longo prazo, ela não é irreal, ela na verdade é porque a natureza vai numa velocidade diferente da gente. Então, 2.000 anos, a floresta em uns 200 anos, ela vai parecer mais ou menos como é que seria antes da gente estar aqui, antes do homem chegar. Mas somente com 2.000 anos que a gente realmente tem um topo da cadeia alimentar com uma onça, com uma arpia, com todo o ecossistema, biodiversidade de fauna, flora completa, como antes da gente estar aqui. E, bom, o rewilding é extremamente importante, que é a vida selvagem voltar para esse local, né? A transparência para a gente combater o greenwashing, deixar claro tudo que é importante, tudo que é necessário, né? E a reconexão, porque, como eu disse antes, não existe projeto ambiental sem o social, sem envolver as pessoas e sem a gente falar de comunidade, de desenvolvimento econômico, enfim, do ecossistema. Isso aí é um pouco dessas paisagens maravilhosas que a gente mostrou nos vídeos. Mas aqui a gente não é só um projeto. A gente quer ser um possível modelo de hospital para a Terra, de regeneração das relações e da natureza. Materializando um pouquinho aquele mapa, né, e conectando com a real extensão do território. Hoje são 6.000 hectares, ou seja, cada quadradinho desse aí representaria 1 hectare de terra em regeneração. Só para vocês se situarem, Conceição do Ibitipoca, a entrada do parque está logo ali embaixo, né? O engenho onde tudo começou, o Mogol, logo ali em cima, e esse cinturão verde em volta do Parque Estadual de Ibitipoca. Aqui a gente tem algumas adicionalidades nesse território por conta dessa localização muito importante, nesse eixo entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte, no coração da Mata Atlântica, onde a gente também protege contra incêndio, com infraestrutura de reservatório de água, com trilhas, são quase 300 quilômetros de estradas e trilhas aqui dentro, que se conectam, e que fazem a proteção de muitas nascentes, água, vida. Então, é todo um contexto e linkado com o social, linkado com as pessoas, com as escolas, com a educação ambiental. Esse é um pouco dos projetos, trouxe 6, mas são 15, são mais de 15 hoje, né? Mas esse é algum dos projetos que a gente tem aqui no IBIT. Então, Muriqui House, né, o nosso projeto emblemático aí, que já tem 20 anos que o MIB está com a gente, parceria. A refaunação com a reintrodução e reforço populacionais de espécies nativas, como a jacutinga, como outros projetos. O pessoal do Departamento de Regeneração está aí para não mentir. A educação ambiental, com as imersões, né? A gente tem o IBIT Day, que recebe crianças de escolas públicas aqui da região para poder fazer uma imersão de educação ambiental, em parceria com a Life School. Programa Lixo Zero. A gente quer ser regenerativo de verdade, né? Olhando todos os projetos aí, a gente vai estender para caramba. Acho que a gente ainda quer conversar um pouquinho mais, né? Então, e sem deixar de trazer algumas fotos maravilhosas aí de espécies que a gente busca fazer esse apoio e reforço para que aqui na região elas vivam com mais segurança e mais harmonia. Para encerrar, explicar de verdade o que é o IBIT Regenera,
Vocês viram lá no mapa que são 6 mil hectares, 96% disso, 5.700, é regeneração natural. Cada quadradinho, ele regenera em torno, uma média, tá? Do todo. São 10 toneladas de carbono por ano que regenera com um quadradinho desse. Um brasileiro médio, uma pessoa que come, que veste, que anda de carro, que toma banho, um brasileiro médio, ele gera para o meio ambiente em torno de 6, 7 toneladas de carbono por ano. Então, para a gente não fazer uma conta exata e a gente poder ser regenerativo, né, o brasileiro ele gera 7 toneladas, 1 hectare em regeneração ele neutraliza 10 toneladas, é uma média, e como a gente não está falando a gente está falando de regeneração no contexto como um todo, a gente lança o IBIT Regenera como sendo uma certificação de existência regenerativa. E cada um de vocês vai receber o certificado no e-mail, aquele ali está com o meu nome, com o georreferenciamento da área que está em regeneração esse ano, para neutralizar a minha pegada de carbono. Então, cada um de vocês que está aqui vai receber o certificado, vai ser bonificado com isso, né? É uma nova forma da gente olhar para esse mercado que antes ele era muito baseado em papel, em burocracia, em grandes empresas falando que a minha meta não foi atingida ou a minha meta eu tenho que pagar. Não, aqui a gente está falando de realmente reforço de um projeto e de um ecossistema que realmente está fazendo uma solução baseada em natureza. Uma coisa de verdade, né? Convido vocês a nos seguir nas redes sociais também, no @ibitprojeto, no @ibitregenera também. Espero que todos vocês saiam inspirados para fazer essa transformação na casa de vocês, no dia a dia, com as relações de vocês, porque eu acho que um dos segredos da vida não é ter muito, como o Renato falou, mas sim ter as pessoas e se relacionar com quem a gente gosta, né? Com pessoas boas. Então, acho que é isso. Obrigado. Sensacional, hein? Acho que todo mundo que está aqui está apaixonado. A gente estava comentando nos bastidores como isso acontece na prática, né? Eu dei o exemplo aqui, a gente estava ontem aqui montando e como o Rafael Marceneiro veio aqui, foi super parceiro, começou a ajudar a gente, aí a dona Creuta começou a contar um monte de história na hora do almoço. E eu queria fazer uma pergunta, começar aqui a abrir, para quem quiser fazer alguma pergunta. Muita gente que talvez esteja escutando a gente em casa também trabalha com entretenimento, com a arte de hospitalidade, que é a arte de receber pessoas, né? Ou turismo, bares, restaurantes, a gente tem uma audiência muito voltada para esse universo. O que as pessoas podem começar a fazer para ser real, né? Porque é muito comum na indústria do entretenimento ainda isso que você falou. Para dizer que é sustentável, hoje as pessoas vão e pagam uma certificação para neutralizei meu evento. Só que pagam uma certificação que às vezes não tem a menor ideia de como é que está sendo utilizada aquela verba, que pode sim ser algo legal, mas que em muitos casos a pessoa não sabe onde não tem não tem essa referência geográfica que você trouxe aqui. Que vocês falariam? E muita gente pode olhar e falar, nossa, é tudo muito grande aqui. Só que isso é uma construção de décadas, né? Vocês foram ali degrau por degrau fazendo cada um dos projetos. O que vocês falariam para quem está em casa e também trabalha ou na rede hoteleira? Como a pessoa fazer de uma forma realmente efetiva, que não fique ali na ação de marketing, como a gente vê que às vezes só fica ali na primeira página? Bom, antes de tudo, quem somos nós para dizer isso, né? A gente está aqui procurando esse caminho também. Mas eu acho que a gente prega aqui a gente ter como valor maior uma existência regenerativa. É esse curativozinho que a gente pode fazer no planeta, que pode ser um pouquinho maior do que a mordidinha que a gente dá nele, e com isso a gente deixar o planeta melhor do que se a gente não tivesse existido. Isso não é uma coisa cara, só não é ainda um valor para a gente, porque a gente fica meio que esperando
né? O Estado não vamos, quer dizer, lógico que se ele fizer muita coisa legal, ótimo, mas não vamos esperar muito dele, vamos nós mesmos ser protagonistas dessa mudança, senão não vai dar ruim, né? E aí, aqui na nossa hotelaria, vamos dizer, por exemplo, são quartos muito simples, né? Eu falo, por exemplo, a gente não precisa cortar uma montanha na Grécia para trazer o mármore para revestir o banheiro. Dá para ter um banho muito legal sem aquele mármore, né? A gente evita, é até uma luta que a gente tenta evitar o ar-condicionado, porque a gente está na cota 1000 aqui, é uma temperatura boa, dá para dormir com um ventilador, com uma janela aberta, mas tem gente que meus filhos, por exemplo, do primeiro casamento, são muito acostumados são pinguins, né? Porque aí põe aquilo no máximo, deita embaixo do edredom, isso não pode, né? A questão da carne, da vaca, é uma realidade ambiental também, por isso aqui a gente luta com Iuca sem carne, né? Apanha muito também, mas ao mesmo tempo tem muita gente que chega, impressionante, eu não imaginei que eu pudesse ficar 2 dias sem carne, agora a gente já vai pôr uma segunda sem carne lá em casa, que ótimo, né? Já, se comer menos carne, já ajuda o planeta, né? Então, são pequenas coisas que eu acho que tem que estar na consciência de cada indivíduo, né? Bom demais. Vou ver se tem uma palavra bonita aqui para falar. Estou brincando, gente. Mas, ainda na pergunta do Melo, para quem não tem ideia de como começar, eu quero que meu evento, quero que o meu bar, restaurante comece a ter uma pegada verdadeira, sustentável, que não seja só greenwash, que não seja só bonitinho, fofinho, para ficar bom para o público, mas de verdade não tem nenhuma economia, né, sustentável. Tem alguma dica, alguma coisa que para a pessoa dar esse primeiro passo? A minha mulher que está à frente da gastronomia aqui vai dar uma. Uhum. Ué, gente, você é vegano, ué. Legal. Essa é uma atitude simples, né? Quer dizer. Não, e muito verdadeira. Verdadeira, mas cultura é uma coisa muito forte e que a gente a cada dia respeita mais. Então, a gente não quer impor nada, a gente só, com muita sutileza, convida à reflexão. Mas esse jeito é maravilhoso, né? Uma alta gastronomia sem carne nenhuma para quem come carne, e aí a pessoa, eu vivo sem, né? Tem a experiência, eu vivo sem. De repente entra aqui, não tem ar-condicionado, reclama, fica chateado, mas, vivo sem também. E aí começa, né? Acho que educação, né? Eu acho que educação eu acho que é a grande... E é um pouco do nosso trabalho aqui, né, Melo? E eu acho que é legal isso que você falou do veganismo. Eu não sou vegano, mas tem aqui na parede uma frase em algum lugar que é comer um ato político. E às vezes a gente fica muito discutindo o que o Estado faz e o que ele não faz. E realmente, se a gente começa, no mínimo, a reduzir, né, a quantidade de carne que a gente come, às vezes é uma forma da gente contribuir muito mais do que a gente comer carne todo dia e depois tentar plantar X árvores para compensar, né? Então a gente muda um pouco a lógica, né? A gente gera menos impacto ao invés de gerar impacto para caramba e depois só ficar tentando, né? Como o exemplo da bala, sujando o chão o tempo inteiro e depois, não, mas eu tô catando para caramba, né? E é isso que eu acho que a gente pode inverter essa mentalidade, né? É repensar a atitude, né? E são pequenas coisas, igual o Renato falou, a gente utilizar, às vezes consumir menos embalagens, né? Então, menos lixo, como é que a gente pode reduzir isso? Não é nem sobre só... No final tem que reciclar, né? Mas como é que a gente pode fechar essa cadeia ou nem entrar na questão da embalagem, né? É repensar realmente as atitudes, né? E no princípio. Você falou sobre o certificado que a gente vai ganhar aqui, né? Mas para quem não está aqui e quiser colaborar de alguma maneira, ajudar a causa, como é que faz? Bom, hoje a nossa forma de receber as pessoas que podem se inspirar com a gente é através da hotelaria
E todos os nossos hóspedes, a gente já está neutralizando a pegada de carbono deles por 1 ano. Então, hoje é a nossa forma de receber e da pessoa poder ser bonificada com essa resistência regenerativa é através da nossa hotelaria. Vindo aqui para o IBIT Projeto, vivendo essa experiência. A gente ainda não abriu para venda externa o certificado, mas é uma ideia de curto prazo que a gente já está... porque a gente quer trazer também ciência para o negócio. A gente está fazendo um mapeamento com drone em cima das nossas florestas, quantificando o que está acontecendo lá dentro, qual que é a evolução de um ano para o outro. Então, a gente está trazendo integridade para os nossos projetos. Né? Isso é um dos trabalhos que a gente está fazendo agora. E com esse certificado, mais do que existir sem culpa, daqui até um ano aí, 365 dias, todos vocês, né? A gente... sensação mesmo de dever cumprido. Pô, estou bem com o planeta esse ano, né? Quer dizer, já isso tem que virar um valor para a gente, né? Isso não é para um dia, tá? Não é para esse weekend, é para o ano inteiro, é para a neutralização dessa existência regenerativa aqui é por 1 ano, é 365 dias. Tá. Perfeito. Depois tem que renovar. Tem que renovar, tem que... Isso aí. Muito legal, um presentaço que vocês estão bonificando aí para o pessoal. Espero que gostem. Aproveitem. Obrigado, gente. Obrigado. A gente vai estar lá na festa também com uma ativação de marca do Regenera. Vai estar o nosso Muriquiland lá também, que é uma reciclagem que a gente fez com a Land Rover elétrica agora. Então fica convite para todo mundo poder participar e postar nas redes sociais o IBIT Projeto como um todo. É um prazer. Muito bom, gente. Valeu. Obrigado, Hugo, Renato.